Nós vamos começar a resolver problemas que envolvem trocas de calor. Esses problemas são problemas mais complexos, né? Porque eles envolvem aí um raciocínio mais elaborado, né? Então, a primeira coisa importante a gente tem que fazer é observar quais as substâncias que estão presentes no problema. Sempre a gente vai ter substâncias recebendo calor e substâncias doando calor. Outra coisa que pode acontecer é que o recipiente onde essas substâncias estão, elas não trocam calor com as substâncias, são chamados de calorímetros ideais. É como se fosse uma garrafa térmica perfeita, onde toda a substância que você coloca dentro dessa garrafa térmica, ela não absorve calor das substâncias que você coloca dentro dela. Agora, existem calorímetros reais que participam da troca de calor com as substâncias que são colocadas no interior dela, né? Então, vamos começar com essa primeira questão, né? Colocam-se 500 gramas de ferro a 42 graus Celsius num recipiente de capacidade térmica desprezível. Então, esse recipiente é um recipiente ideal. A capacidade térmica, se é desprezível, ela não participa da troca de calor, né? Esse recipiente contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, eu percebo que eu tenho ferro, eu tenho a massa e a temperatura inicial e a outra substância, água, que eu tenho a massa e a temperatura inicial. O que eu quero determinar, né? A temperatura final de equilíbrio térmico. E o calor específico dos ferros, ele fala que é 0,1. A gente sabe que a água, o calor específico é 1. Então, a primeira coisa importante, a gente vai anotar o valor das substâncias que estão presentes no problema, né? Então, aqui a gente tem ferro, que é a primeira substância, né? Os dados iniciais que nós temos do ferro é a massa do ferro aqui é igual a 500 gramas, e a temperatura inicial, que eu vou chamar de θi, essa temperatura inicial é 42 graus Celsius. E o calor específico também que ele falou, o calor específico do ferro Czinho é igual a 0,1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, os primeiros dados que nós anotamos, né? A segunda substância presente no problema é a água, né? A massa d'água envolvida também é 500 gramas, então isso aqui é um dado conhecido, né? A temperatura inicial é 20 graus Celsius, θi é 20 e o calor específico a gente sabe que é da água, é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, né? Como é que a gente resolve um problema em que eu estou colocando uma substância que está a uma temperatura maior próxima de uma substância que está a uma temperatura menor, né? A gente vai falar que a somatória das quantidades de calor envolvida no problema é igual a zero. Isso significa que a substância que está a maior temperatura vai ceder calor para a substância que está a menor temperatura. E a quantidade de calor perdida mais a recebida é igual a zero, né? Mas quem é que troca calor? Bom, o ferro, né? E a água, né? Então, Q do ferro mais Q da água somados são iguais a zero. Quem que é o Q do ferro? É Mczinho delta θ do ferro. Aqui eu estou tendo só mudança de temperatura do ferro, mais Mczinho delta θ da água. Isso aqui é igual a zero. E daí nós temos todos os dados, né? A massa do ferro é 500 gramas, o Czinho do ferro é 0,1. E quem que é a variação de temperatura, né? É a temperatura final X menos a inicial, que é 42. Mas quem que é a massa d'água? 500 gramas, o Czinho d'água é 1 e a variação de temperatura d'água é a temperatura final menos a inicial, que é 20. Tudo isso é igual a zero, né? Como os dois termos dessa equação têm 500, eu posso dividir todos os termos da equação por 500. Isso faz com que a equação fique mais simples, né? Então, se eu dividir aqui 500 por 500 dá 1 e 500 por 500 dá 1 de novo. E 0 dividido por 500 dá 0. Então, a equação fica 0,1 que multiplica x menos 42 mais 1, já que o 500 dividido por 500 deu 1, mais 1 que multiplica x menos 20 é igual a 0. E é só aplicar a distributiva.
0,1 vezes x dá 0,1x, 0,1 vezes menos 42 é igual a menos 4,2, aqui eu vou ter mais 1x, e aqui 1 que multiplica menos 20, e isso é igual a zero, né? A gente encontrou então uma equação de primeiro grau muito simples, 0,1x mais 1x, isso aqui fica 1,1x. Menos 4,2 com menos 20 dá menos 24,2, que passa para o outro lado, outro termo da igualdade positivo, mais 24,2. Então, quem que é esse x? É 24,2, tudo isso aqui dividido por 1,1, né? Essa temperatura, vamos ver quanto é que dá isso, né? Vamos fazer a continha aqui, vou pegar a calculadora do próprio notebook, ou eu vou deixar a divisão para vocês fazerem, né? Porque a divisão agora é simples, vocês mesmos conseguem resolver, acho que essa divisão. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar a calculadora, deixar ela aberta, daí fica fácil para todas as outras contas que vão aparecer, né? Só um minutinho. Isso aqui vai demorar. Vai demorar. Só um minutinho que eu vou pegar. Eu já venho, só para a gente agilizar depois as outras expressões também. Bom, 24,2 dividido por 1,1, 22, né? Então, a gente acaba de encontrar que a temperatura de equilíbrio é uma temperatura igual a 22 graus Celsius, né? Vamos passar para o próximo agora. O próximo é interessante porque agora o nosso calorímetro ele não é ideal, né? Então, o primeiro objeto que participa da troca de calor é o próprio recipiente onde eu vou colocar as nossas substâncias. Então, o nosso calorímetro tem uma capacidade térmica. Eu não posso esquecer que Czão é M vezes Czinho, então ele já deu o produto do M vezes Czinho, é igual a 40 calorias por grama. Desculpa, 40 calorias por grau Celsius. Contém 110 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, é 90 graus Celsius. Se essa água está no interior do calorímetro, significa que a temperatura inicial do calorímetro é a mesma temperatura da água que está no interior dele, né? Então, se além do calorímetro a gente tem água e a massa d'água é igual a 110 gramas e essa temperatura inicial é igual a 90 graus Celsius, a temperatura inicial do calorímetro também é de 90 graus Celsius, né? Bom, que massa de alumínio, então eu tenho uma terceira substância agora que é o alumínio, eu quero saber qual a massa de alumínio, cujo calor específico é 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius, e o calorímetro está a 20 graus Celsius, eu devo colocar nesse calorímetro para esfriar a água até chegar à temperatura de 80. Olha que interessante, né? Então, dentro do recipiente eu tenho água a 90. Eu quero saber qual a massa de alumínio que está uma temperatura inicial, segundo ele, igual a 20 graus Celsius, para que o sistema fique à temperatura final de 80. Ou seja, o calorímetro vai ficar uma temperatura final de 80 graus Celsius, a água que estava 90 eu quero que fique uma temperatura final de 80 e o próprio alumínio vai ficar a temperatura final de 80, né? Importante a gente ressaltar que o Czinho d'água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius e o Czinho do alumínio aqui é 0,2, segundo o dado que ele deu, caloria por grama vezes grau Celsius.
quando a gente tem o hábito de ir lendo o problema, né? Observando os objetos ou as substâncias que trocam calor e anotando os dados de cada um dessas substâncias e desses objetos, fica mais simples montar o problema, né? Por quê? Porque a gente sabe que a somatória das quantidades de calor é igual a zero. Como eu tenho duas substâncias e o recipiente, então a somatória do Q do calorímetro mais o Q da água mais o Q do alumínio, isso tem que ser igual a zero. Essa é a lógica que a gente tem que resolver para esse tipo de problema. Então eu vou colocar aqui Q do calorímetro mais o Q da água mais o Q do alumínio é igual a zero, né? Vocês vão falar, professora, mas esse Q do calorímetro aqui, então isso é M vezes Czinho vezes delta θ do calorímetro. O Q da água é M vezes Czinho vezes o delta θ da água. E o Q do alumínio é o M vezes Czinho vezes delta θ do alumínio. Tudo isso é igual a zero. Mas se eu não tenho nem a massa nem o Czinho do calorímetro, como é que eu vou resolver o problema? Porque a massa vezes o Czinho é a capacidade térmica que eu chamo de Czão. Então, no lugar do produto Mzinho, eu vou trocar isso tudo por 40, né? Quem que é a variação de temperatura aqui do calorímetro? É a final menos a inicial. 80 menos 90, esse delta θ dá menos 10, né? A massa de água era 110 gramas, o Czinho d'água 1, e quem que é a variação de temperatura da água? Também é a final menos a inicial. 80 menos 90, aqui nós vamos ter menos 10, né? Aqui a massa de alumínio eu quero determinar, eu não sei. O Czinho do alumínio é 0,2 e a variação de temperatura do alumínio é a final menos a inicial. 80 menos 20, isso aqui vai ser igual a 60 e isso é igual a zero. Então, a única variável que nós temos aqui, a única incógnita, é a massa do alumínio, que é o que o problema pediu, né? Então, vamos lá. 40 vezes menos 10, menos 400. Aqui, 110 vezes 1 dá 110. 110 vezes menos 10, isso aqui dá menos 1.100, né? Aqui a gente vai ter 0,2 vezes 60 dá 12, então aqui a gente vai ter mais 12m é igual a zero. Nós temos uma equação de primeiro grau, né? Então a gente vai ter aqui menos 400 com menos 1.100, isso aqui dá menos 1.500, então nós vamos ter que menos 1.500 mais 12m é igual a zero. Menos 1.500 vai para o outro lado da igualdade somando, então, nós vamos ter que 12m é igual a 1.500, ou seja, m é igual a 1.500 dividido por 12. Ou seja, essa massa vai ser igual a 1.500 dividido por 12, 125. Então, nós temos que colocar 125 gramas de alumínio no interior do calorímetro, tá bom? Bom, vamos para a questão número 3 agora. Vamos para o exercício 3. Eles vão começar a ficar um pouquinho mais complexos. Vocês vão estar verificando isso aqui com a resolução, né? Bom, questão 3. Em um copo há 100 gramas de água, cujo calor específico, a gente sabe, né? A água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Tudo bem. O que está acontecendo aqui, né? A temperatura da água é 30 graus Celsius, então eu já começo lá. Eu tenho água, né? Vou reunir todas as informações. A massa d'água que nós temos é 100 gramas. O Czinho d'água nós sabemos que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E está uma temperatura inicial que nós sabemos que é de 30 graus Celsius. Legal. Desejando resfriar a água, coloca-se nesse copo 100 gramas de gelo, cujo calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Opa! Então, além de água, eu tenho gelo, né? Importante que ele dê o calor latente, ou seja, para cada grama de gelo, ele recebe 80 calorias para poder derreter, né?
E o gelo está a temperatura inicial de 0 graus Celsius. Bom, considerando o copo um calorímetro de capacidade térmica desprezível, após o equilíbrio térmico, qual vai ser a temperatura do sistema? Vai ser menos 20, menos 10, 0, 10 ou 20? Bom, então vamos imaginar, né? O gelo, ele já está pronto para derreter. Então vamos primeiro fazer uma análise se a água tem energia suficiente para derreter todo o gelo. Se a água não tiver energia suficiente para derreter todo o gelo, ainda sobrar uma porção do gelo, é porque a temperatura da água baixa até 0 graus, derrete só uma parte de gelo e ainda sobra gelo. E aí a temperatura de equilíbrio é 0 graus. Então a gente vai ver qual a quantidade de calor que o gelo precisa receber para derreter inteirinho. Então eu vou pegar a massa inteira do gelo. Deixa eu ver que são 100 gramas. Olha, eu estou colocando 100 gramas de gelo, isso aqui é importante, né? E eu quero saber quanto é que o gelo está precisando para derreter. É multiplicar M vezes L. Aqui eu tenho o calor latente de fusão. Então eu vou ter que 100 vezes 80. O gelo precisa para derreter completamente de 8.000 calorias, né? Agora a gente vai analisar se a água tem 8.000 calorias para ceder para o gelo. Então, se a água está a 30, a temperatura dela vai baixando até chegar a 0. Então, até chegar a 0, ela está cedendo o calor para o gelo derreter. Então, vamos ver. Se a temperatura final da água fosse 0 graus Celsius, o quanto de calor a água iria ceder para o gelo? Então, o que da água seria M vezes C vezes delta θ. A massa de água também é 100, o Czinho d'água é 1, e aí, olha, a temperatura final menos inicial, 0 menos 30 daria menos 30, ou seja, 100 vezes 1, 100, 100 vezes menos 30, menos 3.000 calorias, ou seja, se a água baixar a temperatura até 0 graus Celsius, ela perde 3.000 calorias. Se ela perde 3.000 calorias, ela não consegue derreter todo o gelo, porque para derreter todo o gelo eu ia precisar de 8.000 calorias. Então, se eu vou ter uma mistura de água com um pouco de gelo, que estava a 0 graus, é porque eu ainda vou ter mais gelo a 0 graus, então a temperatura vai ser 0 graus. Essa é a temperatura de equilíbrio, né? Então, essa é uma análise importante quando a gente tem mudança de estado ocorrendo no nosso sistema, né? Bom, vamos ver a questão 4, né? Certa quantidade de gelo a temperatura de menos 7 graus Celsius foi colocada em um recipiente adiabático. Adiabático é que não permite troca de calor. Ele reforça isso falando que esse recipiente tem capacidade térmica desprezível. Esse recipiente está contendo 500 gramas de água pura a temperatura de 40 graus Celsius sobre pressão normal. Após algum tempo, a temperatura de equilíbrio da mistura estabilizou-se em 30. Considerando que o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, determine a massa de gelo em gramas colocado no recipiente. Bom, como ele deu a temperatura final, o que a gente consegue perceber, né? Que a água tem energia suficiente para pegar o gelo que está a menos 7 graus Celsius, elevar a temperatura do gelo até 0, 0 é o ponto de fusão, em 0 derrete todo o gelo e depois essa massa de gelo que se transformou em água aumenta a temperatura até 30 graus Celsius. Olha que interessante, né? Então, vão ocorrer 3 coisas com o nosso gelinho, né? Isso é importante. Eu não sei que massa de gelo eu tenho, mas eu sei que a temperatura inicial dele é menos 7 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Primeiro eu tenho o Q do gelo, né? Mas para acontecer o que com gelo? Para a temperatura de menos 7 graus Celsius até 0 graus Celsius. Porque é aqui que ele vai ocorrer a fusão, a 0 graus.
Quando o gelo está a 0 graus, vai ocorrer a fusão do gelo, ele vai derreter, né? Depois, essa massinha de gelo que nós tínhamos, a temperatura vai sair de 0 graus e subir até 30 graus Celsius, né? Então, tudo isso aqui está acontecendo com o gelo. Por que que o gelo está ganhando tudo isso, né? Está ganhando calor para a temperatura dele aumentar, está ganhando calor para ele derreter, e a massinha de gelo que derreteu aumenta a temperatura de 0 a 30. Por quê? Porque eu tenho a água, né, cedendo energia. O que está acontecendo com a água? A água estava a uma temperatura de 40 graus Celsius e ela perde calor de tal forma que a temperatura dela fica a 40. Então eu tenho água aqui a 40 graus Celsius, baixando a temperatura até 30 graus Celsius. Então, muito importante que a massa desses primeiros 3 termos é a massa do gelo, né? Isso aqui tudo é igual a 0. E é isso que ele quer determinar. Qual é a massa de gelo que eu tinha colocado dentro do recipiente? Então, vamos lá. Massa do gelo, né? Aqui eu vou ter M vezes Czinho vezes delta θ do gelo. E importante que a temperatura inicial é menos 7 e aumenta até a temperatura final de 0. O que acontece com o gelo? O gelo derrete, então aqui eu vou usar a equação da quantidade de calor latente. Depois, essa massinha de gelo, ela se transformou em água, e essa aguinha a temperatura começa de 0 e vai até 30, né? E depois a gente tem M vezes Czinho vezes delta θ da água que está cedendo energia para o gelo, né? A massa do gelo eu não sei. O Czinho do gelo é dado, ele falou que o Czinho do gelo é 0,5. Aqui a variação de temperatura do gelo é 0 menos 7. Então, esse Δθ aqui vai ser igual a 7. Mais a massinha do gelo que eu não conheço e o calor latente, ou L de fusão do gelo, é 80. A massinha do gelo que virou água eu não conheço. Como virou água? O Czinho e a variação de temperatura é 0, ela começa de 0 e vai até 30, então Δθ é a temperatura final menos a inicial. 30 menos 0 dá 30, né? Aqui sim, a água nós temos, né? Aqui ele falou lá no enunciado que nós tínhamos, nesse caso, nós tínhamos 500 gramas de água pura a 40 graus Celsius. Então, a massa da água pura é 500 gramas, o Czinho da água é 1 e a variação de temperatura, né? A água estava a 40 e a mistura se estabilizou a 30. Então, se ela foi de 40 até 30, final menos a inicial, isso aqui é menos 10. Tudo isso é igual a 0, né? Uma equação simples, né? 0,5 vezes 7 dá 3,5. Então, aqui eu vou ter 3,5 m mais 80 m. Aqui nós vamos ter 30 vezes 1, 30, 30 vezes m, mais 30 m. Mais, né? Aqui eu vou ter 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes menos 10, isso aqui vai ficar menos 5.000. Isso aqui é igual a 0, né? 80m mais 30m dá 110m. 110m mais 3,5m, aqui a gente vai ter 113,5m. Menos 5.000 vai para o outro lado, mais 5.000. Ou seja, a massinha que nós introduzimos lá de gelo é 5.000 dividido por 113,5. Vamos ver quanto é que dá essa massinha, né? Então, 5.000, a gente vai dividir por 113,5. Isso aqui dá aproximadamente, no não valor exato, 44,05 gramas de gelo, tá? Então, esse é um problema um pouquinho mais complexo, né? Porque envolveu a gente pensar o que está acontecendo com o gelo diante da energia na forma de calor que ele estava recebendo da água a 40 graus Celsius, tá bom? Bom, vamos para o último exemplo agora, né? Exemplo número 5. Bom, vamos lá. Olha, ver o que o problema fala pra gente, né?
Um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se a 200 ml de suco de laranja a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo fundente, né? A gente sabe que 200 ml é a mesma coisa que 200 gramas, né? Então, o que a gente tem, né? Eu tenho suco de laranja, né? Eu tenho o suco, né? A massa do suco é uma massa de 200 gramas e estava inicialmente a 20 graus Celsius. Eu adicionei a esses 200 ml de suco de laranja a 20 graus Celsius, eu vou colocar 50 gramas de gelo derretendo. Então, aqui eu tenho gelo, a massa aqui é 50 gramas, ou seja, ele está a temperatura de 0 graus Celsius. Isso que significa gelo fundente, ele está no ponto de fusão. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Calor específico do suco de laranja, né? Que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius também. Densidade do suco, 1 kg por litro. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, olha que interessante, ele deu L do gelo. Estabelecido o equilíbrio térmico, determine a temperatura do suco gelado, né? Então, o que vai acontecer? O suco que está a 20 graus Celsius vai ceder calor para o gelo. O gelo está a 0 graus, então o gelo vai derreter. Provavelmente essa massinha de água de gelo que sobra vai aumentar um pouquinho a temperatura. Vamos ver quanto é que o gelo precisa para derreter completamente, né? Olha, a fusão total do bloquinho de gelo, né? Então, eu vou falar que Q é igual a M vezes L. A massa do bloquinho do gelo é 50 e o L é 80, né? Isso aqui vai ser igual a 4.000 calorias. Eu não sei a temperatura final aqui do nosso suco, né? É exatamente isso que eu quero determinar. Como ele falou que para a gente determinar a temperatura desse suco gelado, eu estou supondo que há energia suficiente do suco para derreter completamente a barrinha de gelo. Então, eu vou ter lá, né? M vezes Czinho vezes delta teta do suco, né? Ele vai servir o quê? Para derreter o gelo. Então, aqui vai ocorrer a fusão do gelo, mas vai sobrar dessa massinha de gelo que eu tenho, vai subir um pouquinho a temperatura, né? Então, essa massinha de gelo aqui que virou água, ela começa a temperatura inicial de 0 e vai até uma temperatura de equilíbrio X, que é a temperatura final que a gente quer encontrar, né? Então, eu sei que a massa do suco é 200 gramas, o Czinho do suco é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. A variação de temperatura do suco é a temperatura de equilíbrio X menos a temperatura inicial, que é 20, mais a massa do bloquinho do gelo é 50 gramas, o L, calor latente de fusão do gelo, é 80. Essa massinha que eu estou colocando aqui é a massinha do gelo que derreteu, né? Virou água, então o Czinho d'água é 1, e quem que a variação de temperatura é X menos 0, né? Porque já que o gelo derreteu, ele estava a 0 graus e vai atingir a temperatura de equilíbrio, que é X. Tudo isso é igual a 0. Então, vamos lá. 200 vezes 1 dá 200, então eu vou ter 200 que multiplica X menos 20, mais 50 vezes 80, a gente já tinha visto que isso é igual a 4.000, mais 50 vezes 1, 50, que multiplica quem? X, né? Porque x menos 0, x é igual a 0. Vamos aplicar distributivo, ó. Aqui a gente vai ter 200x, 200 vezes menos 20, isso aqui dá menos 4.000, mais 4.000, mais 50x é igual a 0. 200x mais 50x, 250x. Menos 4.000 com mais 4.000, isso aqui é 0. Mais 0 é igual a 0.
Ou seja, quem que é a nossa temperatura? É 0 dividido por 250. A temperatura de equilíbrio vai ser igual a 0 graus Celsius. Ou seja, o suco vai abaixar a temperatura até chegar na temperatura e derreter completamente o gelo. Tudo bem? Bom, espero que tenham entendido, né? No atendimento a gente pode tirar mais dúvidas de vocês.